Shalom! Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Pergunte Jartov, caso você esteja aqui pela primeira vez. Esse vídeo é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo sobre tatuagem. Mas eu, sei lá, eu ficava com um pouquinho de receio, né? Mas como eu estou esses dias no ensejo de fazer vídeo, até para poder monetizar o canal, até peço sua ajuda, se você não for inscrito. Então eu resolvi dar minha cara a tapa, né, como se fala. Muitos vão provavelmente criticar e tal, mas o meu papel aqui é expor o texto, sempre dentro de um contexto, sempre apresentando pelo menos os requisitos de cultura, a questão de cultura. O texto de Levítico, capítulo 19, eu vou ler o versículo 27. Não cortareis o cabelo do canto de vossa cabeça em redondo, e não raspareis a vossa barba. Não raspareis a vossa barba. E não fareis em vossa carne incisões para o morto, e não poreis em vós escrita de tatuagem. Nessa versão aqui veio da Sefer. Eu não... Se vocês repararem os meus vídeos, tem mais de 100 vídeos no canal, eu não faço vídeos sobre Levítico. Não faço. Tá? Eu talvez eu faça um vídeo explicando isso. Por que eu não faço. Não é? Êxodo, Levítico e Números. Eu não faço vídeos. Pode ver nos específico. Este vídeo será específico sobre Levítico, porque é o único versículo que fala sobre tatuagem no Antigo Testamento é Levítico. Então, tem por onde ocorrer. Não tem por onde como fazer diferente, como ser diferente. Então, pelo português, em português está escrito assim: e não poreis em vós escrita de tatuagem. Eu vou ler esse mesmo texto como está em hebraico. Vou ler o versículo todo. Ve'isheret la nefesh lo titenu be'kisharichem vu ketovet ka'aka lo titenu bachem ani Adonai ani Yud-Hei Lavei. Então tá, a palavra KAK, a primeira observação, a palavra KAK não é usada só para tatuagem, não. Você sabia disso? Não é usada. O autor preferiu traduzir como tatuagem. Eu não acho que está errado, mas eu estou apenas dizendo para você, para abrir os seus olhos. É usado para destruição, demolir, não sempre tatuagem não. Eu já fiz uma série no canal Hebraico Raiz sobre palavras que as pessoas conhecem com um significado, mas que tem outro significado. Também as pessoas desconhecem. Fiz 20 vídeos lá. Seria bom você dar uma olhada lá, para você ter uma noção do que eu estou falando. Então, você lendo hebraico é outra situação. Você conhecendo palavras hebraicas é outra situação. Mas vamos lá. Pelo português mesmo. Repare, não cortareis, o versículo 17, não cortareis o cabelo do canto de vossa cabeça em redondo. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a cultura na época. O que tem a ver cortar o canto de vossa cabeça em redondo? Tem a ver com a cultura. Que os gregos cortavam o cabelo todos em redondo. Cortavam o cabelo todo em redondo. Então eles eram fáceis de identificar. Então se o povo, o descendente de Jacó, todos cortassem o cabelo em redondo, como ia identificar quem é quem? Então você está vendo que tem a ver com a cultura, tem a ver com alguma coisa específica lá da época. E as pessoas, quando leem o versículo 27, sabem disso, sabem que é uma coisa específica da época. Mas quando chega no versículo 28, as pessoas não querem saber que é da época, querem jogar para hoje. Ou é na época ou não é, pô. É massa. E não raspareis a vossa barba. Eu fiz
acho que uns 5 ou 6 vídeos falando sobre a barba nesse canal. Para você procurar, tá lá, vídeo 1, 2, 3. Aí o versículo 28, e não fareis em vossa carne incisões por um morto. Qual o problema de fazer incisões por um morto? Você está vendo de novo que tem a ver com a cultura da época. E por que o restante do versículo não teria? Então preste atenção, se tudo aqui está indicando que era algo da cultura da época, por que a tatuagem as pessoas não falam que é da cultura da época e fazem uma aplicação direta para a gente? As pessoas fazem a exegese, né, da época em todos os textos. Quando chega nesse aqui, não tem exegese. O que, por que, onde, como, quando, não tem. Quer fazer hermenêutica direto, pegar o texto, pá, tá vendo? Não é para fazer tatuagem, porque aqui está escrito não é para fazer tatuagem. Bom, se você tem a regra, segue a regra. A regra vale para uma coisa e não vale para outra. Então, e não poreis em vós a escrita de tatuagem. De onde vem isso? Alguns filmes até mostram o que acontecia. Os reis, não sei se posso dizer 100%, mas a maioria dos reis usavam uma técnica de reconhecimento de escravos, reconhecimento de que aquela pessoa pertence a ele. Era a tatuagem. Só que na época não era chamado de tatuagem. Era uma escrita de reconhecimento de dono. Então eu pertenço ao rei da Espanha. Aí ele coloca em mim uma marca. Tipo ferro quente hoje. Tipo um carimbo, pronto, é a invenção do carimbo, só que na pele. E aí, então não era uma tatuagem que eu queria fazer, não era. Não estou falando de tatuagem que eu quero fazer. Eu quero fazer uma tatuagem aqui, eu posso fazer. Eu não gosto de cortar meu corpo. Não gosto da ideia. Só de pensar na ideia de cortar meu corpo me dá pavor. Mas o Levítico não está falando que eu não posso fazer tatuagem. O Levítico está dizendo, para acabar, na época, para acabar com essa ideia de que o ser humano tem dono. Percebeu? Porque na época algumas pessoas achavam que era dono da outra e botava a marca, rei da Espanha. Tá um símbolo aqui assim, da Espanha, e está lá escrito rei da Espanha. Aí, pum! Aí onde eu for no mundo, alguém vai, que era uma cultura, alguém vai, opa, não, esse cara aqui pertence à Espanha. Então, o que a escritura está dizendo era para acabar com isso. Tá? Além de que, ali tem um outro fato ainda mais estranho ainda, que aí a maioria não vai concordar comigo, mas eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Além do fato de que o livro de Levítico não foi escrito na época de Moshe. Foi escrito na época bizarra entre Uzias e Josias. Na época em que a Torá estava trancada no templo, as pessoas estavam tentando relembrar o que era a Torá e surgiram livros, Êxodo, Levítico e Números. Como eles estavam numa situação ruim, alguém, por isso que só tem um versículo, alguém lembrou desse fato. Olha, vamos tomar o cuidado para não sermos de novo escravos. Era essa situação, né? A Babilônia estava vindo, a Síria estava vindo, então eles estavam vendo que se não tomasse cuidado ia ser de novo escravos de outra nação. E esse ato aqui foi lembrado de marcar o corpo com um emblema do líder que é o seu dono, o seu senhor, o seu mestre, o seu amo. Então alguém lembrou disso e escreveu, olha, não faça isso aí não. Ele não faria essa tatuagem. Na verdade, não fazer essa tatuagem tome o cuidado para que alguém não faça. É porque o termo aqui, a tradução foi mais assim, direta, mais incisiva. Mas a ideia era lembrar eles que existia essa prática. Como era Levítico, era numa época de muito difícil, né? Uma época dificultosa, então corria o perigo de acontecer o que aconteceu em Roma mais tarde aconteceu isso, esse aviso aqui aconteceu lá. Algumas pessoas se uniram aos inimigos, entre aspas, se uniram aos inimigos para não ser mortos,
e se sujeitaram a coisas que não deveriam se sujeitar. O alerta do Levítico era esse. Então existem leis aqui em Levítico que era um resquício de uma tradição da época, resquício de uma cultura da época. Entende? Então, você pega o livro e coloca no contexto, pega o versículo e coloca no contexto. Então não é proibido fazer tatuagem agora. É óbvio que você está numa época, épocas antigas, eles faziam tatuagem normalmente com produtos o mais natural possível. Não existia fábrica, né? Hoje não. Hoje a tatuagem é feita com produtos químicos inseridos na pele. Aí existe o risco, sim, de uma pessoa ser contaminada com alguma coisa, claro. Aí cabe o cuidado de cada um. Agora, eu não posso dentro desse conhecimento, afirmar que o Antigo Testamento proíbe colocar tatuagem, uma vez que eu sei que a tatuagem da qual ela fala, do qual o Antigo Testamento fala, era uma escrita indicando que você pertence a uma pessoa. Eu não posso. Se tivesse outro versículo, outra coisa, outra referência, né, no Antigo Testamento, mas não tem, só tem esse texto. Então eu tenho que colocar ele dentro do contexto que ele está. Afinal de contas, ele não é um versículo, ele faz parte de um versículo cheio de informações da cultura da época. Então o versículo 28 não está escrito assim. O versículo 28 não está assim: não poreis em vós tatuagem. Não está escrito. O versículo 28 é: e não fareis em vossa carne incisões por um morto. Isso aqui pertence a uma cultura da época. As pessoas quando morriam, algumas culturas ainda fazem isso. E algumas regiões tribais também fazem a questão da marca. Então morria alguém, o cara pegava um negócio assim, fazia incisões no corpo, feridas no corpo, ficava carne viva. Ainda hoje fazem isso. E em algumas regiões tribais também tem algumas regiões bem atrasadas que ainda marca a pele da pessoa com... no Holocausto fizeram isso, né? Marcaram a pele dos judeus com um número. Era aquilo ali que é proibido. Porque aquilo ali é você marcar o ser humano como sendo seu, propriedade sua. Está marcado, você vai fazer o que você quiser com ele. Aquilo é proibido. Entendeu? Então, a forma como foi escrita e a forma como foi traduzida são coisas diferentes, tá bom? Então, eu espero que tenha sido bem claro. Não estou mandando ninguém fazer tatuagem. Daqui a pouco tem alguém gritando aí: a Bíblia me liberou. Não estou mandando ninguém fazer. Estou apenas explicando que não é um texto referindo-se à nossa tatuagem hoje. Porque a nossa tatuagem hoje, o cara faz uma bola, não quer dizer que ele pertence à FIFA. Isso não quer dizer. Não. Então, tá fora do contexto. Fora do contexto. O cara faz uma aranha na pele, quer dizer que ele pertence ao Ibama. Ele não quer dizer que ele pertence a alguma coisa, ou algum órgão, algum ser. Não. Agora, se ele fizer, se ele se deixar fazer como pertencente a alguém, não. Olha o que diz o final. E não poreis em vós escrita de tatuagem: eu sou o eterno. Percebeu? Qual é a chamada aqui? Qual é o tchan da questão? O Eterno está dizendo, quem escreveu com essa intenção. O Eterno está dizendo: você não vai ser escravo, você não vai ser propriedade de ninguém. Não deixe ninguém fazer isso. Eu sou o Eterno. Ou seja, você é propriedade minha. Com isso eu vou terminar por aqui. Espero que você tenha entendido e deixado o seu like. Não deixou ainda não? Se inscreve no canal primeiro. Deixa seu like. Faça o seu comentário. Concordo? Não concordo? Faça seu comentário. E compartilhe. Está faltando. Eu estou sentindo a falta de vocês compartilharem os vídeos. Sentindo a falta realmente de crescer nas inscrições. Crescer nos likes. Tem vídeo com 200 visualizações. 3, 4 likes. Por que não pode dar um like? Você não aprendeu? Mesmo que você não concorde, mas no mínimo você aprendeu algo sobre a cultura. Por que não vale um like? Vale um like.
Deixa o like aí, deixa ser teimoso. É só um dedão. E nos veremos no próximo vídeo.